Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, sobre nossas vidas a graça do Senhor, espírito de revelação e de sabedoria. Abençoamos esse ambiente, Senhor, ó Deus, com um ambiente de fome, de sede da Tua Palavra. Nós queremos mergulhar, Senhor, profundo na Tua Palavra. Senhor, nós queremos ser estudantes da Palavra, Senhor, alunos, discípulos, Senhor, que mergulham fundo na palavra para poder extrair dela os princípios, os valores eternos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, terça passada nós falamos aqui a teologia bíblica para o ministério pastoral. Nós começamos a ver o ministério pastoral de forma bíblica e aprofundamos, no ministério pastoral, mostrando tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que o Senhor ensina sobre o ministério pastoral. Então agora nós vamos terminar vendo especificamente o ministério pastoral feminino. Então eu coloquei aí, pastoras, será que isso é bíblico? Faz comigo essa pergunta. Diga, pastoras, será que isso é bíblico? Então, abre comigo em 1ª carta de Paulo aos Coríntios. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 10. Pode colocar aí, já está aqui na tela. Vamos ler comigo na Nova Versão Internacional. Irmãos, vamos lá? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então eu quero falar, meus irmãos, da importância de nós termos uma só visão, de nós termos uma só linguagem. Quero fazer a introdução dizendo que onde há duas linguagens, onde há duas visões, isso se chama de divisão. A própria palavra divisão já está dizendo duas visões. Então, nós estamos estudando a palavra do Senhor para que nós tenhamos a mesma linguagem. Quando Satanás quer enfraquecer um povo, o que é que ele faz? Divide esse povo. Ah, eu penso desse jeito, o outro eu penso daquele jeito, o outro eu penso daquela outra forma. E então não temos mais unidade. E aí atiramos para todos os lados e não acertamos nada. Então nós tivemos recentemente a consagração pastoral de 4 irmãos, pastor Márcio, pastora Keila, pastora Cleo e pastora Ana Márcia. E então algumas dúvidas podem ter surgido, não é? É bíblico a ordenação pastoral de mulheres? É bíblico a ordenação pastoral de mulheres solteiras, porque 2 delas são solteiras, por enquanto, né? Porque até tia Cléo quer casar também. Então, a gente está aqui para esclarecer, né? Não estamos aqui pensando em ninguém especificamente. A palavra ela vai ser ministrada de uma forma ampla para tirar as suas dúvidas, ok? Então, nós precisamos falar uma mesma linguagem. Nós precisamos apontar na mesma direção. Isso vem de Deus. Lembrem-se da Torre de Babel. Na Torre de Babel, todos falavam a mesma língua, mas o objetivo era impuro. O objetivo não era de Deus. Eles queriam ir contra Deus. Sabe o que foi que Deus disse? Eles falam uma só língua, eles estão unidos em um só propósito. O próprio Deus disse isso. Agora ninguém pode impedi-los em seu propósito. O que é que Deus estava reconhecendo aqui? Apesar da motivação ser errada, apesar deles estarem se rebelando contra Deus sob a liderança de Nimrod, mas Deus estava reconhecendo o que aqui, irmãos? O poder da unidade. O poder da unidade. Aí o que é que o Senhor faz? Fala línguas diferentes e eles então se confundem e se espalham. Aí Deus, muitos séculos depois, milênios depois, no Pentecostes, o Senhor diz: aquilo que em Babel foi feito da forma errada, agora
eu vou fazer da maneira certa. E então os discípulos estão unânimes, unidos, buscando o Senhor de todo o coração. E o Senhor vem sobre eles, sobre a unanimidade deles, sobre a unidade deles. O Senhor desce em Jerusalém e batiza-os com o Espírito Santo. E eles passam a falar em outras línguas. É uma Babel ao reverso, porque agora Deus está naquele negócio. Então eu quero te dizer, quando uma igreja está unida, quando um povo está em um só propósito, quando nós temos uma só linguagem, então nada vai poder nos impedir de nós fazermos a vontade de Deus nessa terra. Amém? Satanás, sabendo disso, quer nos dividir, quer jogar dúvida, quer lançar um contra o outro, quer que a gente fale linguagens diferentes. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo está unificando a nossa linguagem. Amém? A Bíblia, em nenhum lugar você tem uma proibição explícita dizendo é proibido ter mulher em posição de liderança. Em nenhum lugar da Bíblia. Eu desafio qualquer teólogo. Ah, pastor, mas na Bíblia diz que mulher tem que aprender em silêncio. A Bíblia diz que mulher não pode falar na igreja. E então esses textos, que são especificamente 3 textos, servem como argumento para dizer que o ministério feminino não é para os nossos dias. Mas nós vamos pegar esses 3 textos daqui a pouco e nós vamos neles. Porque nós não temos medo da verdade. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Então nós vamos para os textos de 1 Coríntios 11, agora não, tá? De 1 Coríntios 14, nós vamos para 1 Timóteo 2 e vamos então entender o que é que o apóstolo Paulo tinha de tão contra as mulheres, né? Porque alguém coloca o apóstolo Paulo até como se ele fosse misógino, né? Uma pessoa que odiava as mulheres. E isso nada mais, nada é do que ignorância com relação ao texto bíblico. Então, em nenhum lugar da Bíblia há proibição. Semana passada, e a gente vai começar por aqui, vamos para Gênesis 29, versículo 9. Eu já fiz essa menção semana passada, então nem vou me deter muito, porque a gente tem muita coisa aqui para ver. Vamos dar um mergulho profundo na palavra. Gênesis 29, 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque Raquel era pastora. Então nós temos aqui a primeira menção da palavra pastora, referindo-se à pastora de animais. Pastora de ovelha, mas ovelha bicho, ovelha animal. Aquele animal fofinho, mas aqui o termo pastora para Raquel é que a profissão dela era pastora de ovelhas. Agora, qual é o nosso argumento? Se isso eu falei semana passada. Se o ministério pastoral masculino do Novo Testamento, que é o que nos interessa, a gente não está interessado aqui em pastor de ovelha, bicho. Nós estamos interessados em saber o que é que a Bíblia pensa de pastor de ovelha, gente. Então o argumento é o seguinte: para quem estuda hermenêutica, existe a tipologia bíblica. O que é a tipologia bíblica? Coisas, objetos, pessoas que tipificam outra coisa. Então, no Antigo Testamento nós temos tipos. No Novo Testamento nós temos antítipos. Vou explicar. Vou pegar só um exemplo. No Antigo Testamento nós temos azeite, óleo. Isso é um tipo. Tipo de quê no Novo Testamento? Tipo de quê? Vamos lá, gente. Do Espírito Santo. Quem está aqui? Levanta a mão para ver se você está aqui mesmo. Ah, eu pensei que eu estava sozinho aqui hoje. Ainda bem que você está aqui. Então, vou dar outra chance. No Antigo Testamento, nós temos a Arca da Aliança, um móvel, que era tipo no Novo Testamento de quê? Da presença de Deus.
Então a presença de Deus é o antítipo da Arca da Aliança. Entenderam? Aqui nós temos o ministério pastoral masculino, que é o antítipo no Novo Testamento, tipificado pela profissão de pastor de ovelhas no Velho Testamento. Então, o pastor de ovelhas no Velho Testamento, ele tipifica o pastor de ovelhas, o pastor de pessoas no Novo Testamento. Então, a regra hermenêutica não me permite aplicar a tipologia só para homem. Se no Antigo Testamento eu tenho uma mulher chamada de pastora, então ela é tipo do ministério feminino pastoral do Novo Testamento. Estão entendendo? Ok. Isso aí eu já tinha falado, só estou reenfatizando. Mulheres no Antigo Testamento que se destacaram como líderes. Claro que nenhuma delas vai ser chamada de pastora, porque não tinha ainda o ministério pastoral, como temos no Novo Testamento. A gente não tinha isso exatamente do mesmo jeito no Velho. Miriam, vamos lá rapidinho para Êxodo 15, 20. Êxodo 15, 20. Passa o Mar Vermelho. Miriam era a irmã mais velha de Moisés, foi usada por Deus, não é? Para levar Moisés no cestinho, colocar Moisés no rio Nilo, ficar de longe olhando. Quando a princesa, filha de Faraó, vê o choro da criança, pega aquela criança, vê que é uma criança hebreia, Miriam aparece e diz: eu posso arrumar alguém para ser a ama de leite dessa criança. E quem era a ama de leite? A própria mãe de Moisés, a Joquebede. Então, Miriam, ela era aquela irmã mais velha, mas que era quase uma segunda mãe para Moisés. Então aqui nós temos a profetisa Miriam, verso 20, tá? Quantos estão aí comigo? Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres, digam, saíram atrás dela. E isso é liderança. Se isso não for liderança, mas foi liderança numa dança. Que importa? Que importa? Nós temos aqui ela liderando as mulheres numa celebração com tamborins, com pandeiros, com danças, celebrando a vitória da passagem do Mar Vermelho. Mas aqui o título que ela recebe é profetizar. E esse título profetiza corresponde, é o feminino correspondente, é óbvio, de quê? Profeta. E a palavra profetiza e profeta no hebraico é nabi. Não há um termo inferior para Miriam. Miriam é nabi igual ao profeta Isaías, que é nabi também. A mesma palavra em hebraico, esse título, que na verdade está designando um ofício, é dado a Miriam. Mais adiante, vamos para Números 12. Passa aí algumas páginas. Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Só isso. Temos aqui a rebelião de Miriam e de Arão. E os estudiosos dizem o seguinte: para Miriam ter essa ousadia de contestar Moisés, que era o líder maior, não só porque ela era irmã, mas porque ela possuía uma posição de autoridade. Tanto que eles dizem, porventura, verso 2, tenho falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Diga nós. Miriam está dizendo, Arão, Deus fala também por nosso intermédio. Nós somos líderes nessa nação também.
Não só fala por meio do nosso irmão Moisés. E foram lá então questionar Moisés por conta de uma mulher cuxita que ele tomara. Então deduzimos que ela tinha uma posição de autoridade. E isso fica claro. Vamos agora para o profeta Miqueias, vai lá para o final do Velho Testamento. E eu sei que muita gente entra em desespero quando fala dos profetas menores. Miqueias, tiraram Miqueias da minha Bíblia. Depois do profeta Amós, temos Obadias, Jonas, Miqueias. Então em Miqueias 6:4, está comprovado nesse versículo a liderança de Miriam junto com seus 2 irmãos. Não é suficiente o texto de Êxodo 15:20, não é suficiente o texto de Números 12:1, então o Senhor usa o profeta Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo, e Miqueias diz assim: pois te fiz, estava falando com Israel, Israel, eu te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, vírgula, Arão, vírgula não, conjunção aditiva, e Miriam. Queridos, olha para mim, se Moisés fosse o único líder, Deus teria dito: eu enviei adiante de ti Moisés, ponto. Nada na Bíblia é por acaso. Nós temos Moisés, Arão, Miriam. Deus está colocando Miriam em igualdade. Claro que na questão de função, de exercício de liderança, Moisés estava acima de Arão. Arão era o porta-voz. Mas o que eu estou mostrando aqui é de liderança. Essa mulher tinha um papel de liderança na nação de Israel. Vamos para o próximo exemplo. Débora. Volta agora. Estamos vendo mulheres proeminentes no Antigo Testamento, tá? Débora, a juíza. Juízes 4:4. Débora profetiza, o mesmo termo usado para Miriam é usado para Débora, mulher de Lapidote, e aí vem o verbo julgar. Julgava a Israel naquele tempo. Depois diz, ela atendia. Gente, quem julga é o quê? Quem julga é o quê, gente? Juiz, está implícito. Não tem o título aqui, explicitamente aqui, nesse contexto, mas quem julga é juiz. Então, no feminino, ela era juíza. Se nós temos ela atendendo quem? O povo de Israel, debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mais uma vez está dizendo aqui que ela era uma mulher que atendia as pessoas para julgar a causa dessas pessoas. E nós estamos falando isso aqui do ano 1400 e tanto antes de Cristo. 1300 aproximadamente antes de Cristo. Uma mulher que atendia. A Bíblia diz que ela mandou chamar a Baraque. Sabe quem era Baraque? Comandante dos exércitos de Israel. Imagina comigo hoje. Não vamos nem pensar no comandante aqui do 71 BI não, porque o equivalente seria ao ministro do exército. O comandante de todas as forças. E uma mulher manda chamar o ministro do exército da época para falar com ele. Eu te pergunto, quem tinha mais autoridade? Ele ou ela? Vocês estão com medo de responder? Claro que era ela, porque ele veio. E ele diz,
ela diz, né, a ele: Baraque, vai para a peleja. Sabe qual a resposta desse homem? Débora, se você não for comigo, eu não vou. Então essa mulher não era uma mulher qualquer. Temos então ela aquartelada, ela se instalou ali naquela região e era consultada por diversas tribos que desejassem ver solucionadas as suas disputas. Coloca o próximo, quer disputas que fossem difíceis para os juízes locais, porque cada cidade tinha um juiz local, quer disputas entre as tribos. Desta maneira, ela era juíza no sentido ordinário, comum, tá? Ordinário aqui é comum, não militar. Ela não era uma juíza militar, ela não era uma guerreira. Guerreiro era Baraque. Ela era uma juíza, e foi provavelmente por causa de seu nome judicial e carismático que os israelitas apelaram para ela nos apertos em que se viram sob a opressão de Sísera. Sísera era o comandante do exército inimigo. Ela é chamada de mulher de Lapidote. Lapidote significa tochas. O nome do marido dela era Tochas, a mulher de Tochas. E é descrita como mãe. Abre comigo no capítulo 5, verso 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram. Isso é o cântico de Débora, é ela cantando a respeito dela mesma, depois da vitória. Até que eu, Débora significa abelha, levantei-me por mãe em Israel. Por mãe. Então ela está aqui dizendo, olha, até que eu me levantei como alguém para liderar, para pastorear, para cuidar. Porque mãe, aqui no sentido de cuidado, de nutrição, de direção, de disciplina. Essa mulher, ela era uma mãe em Israel. Ok, vamos para o próximo exemplo. Hulda, a profetisa. 2 de Reis, avança mais. 2 de Reis 22. Não vai dar para ler o texto todo, é um texto bem longo. Anota para você ler em casa, de 14 a 20. O rei Josias quer saber sobre o futuro de Israel e ele manda consultar uma mulher. E ele pega o sumo sacerdote Ilquias e o escriba Safã. E então manda eles consultarem a profetisa Hulda. Foram ter com Hulda. E Hulda então traz a palavra de Deus, a revelação do que aconteceria. Eles voltam para falar com Hulda o recado de Deus. Então essa mulher é uma mulher respeitada pelo rei Josias. Sabe quem era contemporânea de Hulda? 2 profetas homens, Jeremias e Sofonias. Olha para mim. Por que o rei Josias não disse, Ilquias, Safã, vão para o profeta Jeremias saber o que é que Deus tem para falar? Vão para o profeta Jeremias, são profetas canônicos. Jeremias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, escreveu 52 capítulos no seu livro, mais 5 em Lamentações. Só aí nós temos 57 capítulos. Mais do que Jeremias, só Isaías, 66. Sofonias, profeta também, escreveu 3 capítulos. Mas era um profeta, não é a quantidade aqui que eu estou dizendo. Eram 2 homens de Deus naquela época. Por que o rei Josias manda Ilquias e Safã consultar Hulda e não Jeremias e Sofonias? Porque esta mulher tinha uma unção sobre a vida dela. Esta mulher tinha graça de Deus, tinha revelação, ele confiava, vou colocar no português popular, o rei Josias confiava no taco de Hulda. Sabia que ela traria uma palavra de Deus. Próximo exemplo, Esther.
A rainha, uma judia que foi elevada à posição de rainha na Pérsia, através da influência de Ester, a nação de Judá, todo o povo de Deus foi preservado. Queridos, se Ester não tivesse se levantado, claro, por orientação do seu primo, Mardoqueu, que era como um pai para ela. Mardoqueu, eu tenho Mardoqueu como um discipulador, que instrui, que abre os olhos. Ester ainda era muito, talvez imatura, ela era criança, estava com medo, e através das instruções de Mardoqueu, ela cria coragem e entra na presença do rei, mesmo sem ser chamada. Mas através da ousadia de Ester, do jejum de Ester de 3 dias, das instruções de Mardoqueu, toda a nação judaica foi preservada. Eles iriam morrer, a linhagem messiânica desapareceria. Agora abre comigo em Ester 9:29. Olha que versículo. Ester 9:29. É já no finalzinho do livro. Aqui já é o desfecho final. O rei Assuero diz assim: então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda... Está escrito o que aí, gente? Com toda autoridade. O rei investiu Ester e o seu primo, que agora Mardoqueu era primeiro-ministro, de toda a autoridade, para escrever como se fosse ele. E eles escreveram e enviaram cartas para todo o Império Persa. Olha aqui para mim, Império Persa naquela época seria o equivalente hoje aos Estados Unidos da América. A maior potência mundial da época. Imagina o Donald Trump dando a caneta dele para a Melania Trump, dizendo: o que você escrever, Melania, vai ser lei. Escreve o que você quiser. Te dou toda a autoridade, toma. Foi isso que Assuero fez com Ester. Então nós estamos aqui encerrando no Velho Testamento mulheres proeminentes que ocuparam cargos de liderança, que ocuparam cargos de profetisa, função, aliás, ofício, né? Ofício de profetisa, juíza. Aqui nós temos uma rainha influente e fazendo diferença em seu contexto, em seu tempo. Vamos para o Novo Testamento agora. Lucas capítulo 8. Então nós temos Jesus nos evangelhos. E aí é o que nos interessa. Eu poderia trazer 300 exemplos do Velho Testamento. Se não tivesse no Novo, estaríamos fadados a não ter autoridade nenhuma. Por quê? Porque nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Mas nós temos os evangelhos. Se você lê os evangelhos, você tem entrevistas, conversas de Jesus com mulheres. Lembrando que na época de Jesus, uma mulher e uma criança era de valor igual. A quê? A um cachorro. As mulheres já levantaram a cabeça. É isso, irmãs. Naquela sociedade, uma mulher e uma criança, e podia ser menino ou menina. Se depois dos 12 anos, aí a coisa era diferente para o menino, porque depois do bar mitzvah, o menino então era recebido na comunidade. Mas abaixo de 12 anos, mulher e criança e cachorro, era a mesma coisa. Comiam separados, não falavam com todo mundo. Se você via uma mulher na rua, como por exemplo Jesus encontra a samaritana, essa mulher, provavelmente, ela tinha alguma questão na vida dela que não estava bem resolvida. Porque ela estava ao meio-dia, tirando água e conversando com um homem.
Jesus vem então para quebrar esse padrão cultural e social. E nós temos muitas entrevistas, muitas conversas de Jesus com mulheres. Jesus perdoando, curando, ensinando. E aqui em Lucas 8, diz que elas serviam o Senhor com as suas provisões. Lucas 8:2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E a lista: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador. Ou seja, era uma mulher de alta sociedade. Procurador de Herodes era o marido dela. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam a Jesus assistência com seus bens. Então eram mulheres ricas. Para eu poder ajudar alguém com os meus bens, eu tenho que ter para mim ainda de sobra. Concordam comigo? Então nós temos mulheres servindo Jesus, demonstrando hospitalidade e afeição com Jesus. E aí nós temos o começo da forma como Jesus lida com as mulheres. Mulher pega em adultério, vem aquela macharada toda e joga aquela mulher e diz: mestre, adulterou. Essa mulher é uma adúltera, ela tem que morrer. E segundo a lei, ela tinha que ser apedrejada publicamente. Jesus está riscando o chão com o dedo. Eu tenho tanta curiosidade para saber o que Jesus estava escrevendo naquela hora. Escrevendo. E Jesus escrevendo não levanta o olho e diz assim: quem tiver pecado de vocês, machos, atirem a primeira pedra nessa mulher. Olha que Jesus está resgatando a identidade e a alma feminina. Tão machucada, tão desprezada, tão rejeitada. E aquela mulher se levanta e segue para a sua vida. Então, essa é a forma como Jesus lida com mulheres no ministério. No ministério dele, né? Jesus começa então chamando-as para perto. Uma dessas mulheres, Maria Madalena, a gente não vai ler por conta do tempo, vou ter que dar uma corrida agora, mas Marcos 16:9, anota para você ler em casa. A primeira pessoa que recebe a notícia da ressurreição e que Jesus diz: agora vai e fala, proclama essa mensagem para os teus irmãos. É quem? Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios e que foi liberta. Ela estava lá na hora exata, no momento exato, testemunhando o maior dos maiores fatos da história, o Cristo ressurreto. Não foi um homem. Por que, pastor, não foi um homem? Porque Jesus estava resgatando a mulher da sua obscuridade, do seu desprezo. Poderia ter sido um homem. Aquela sociedade era uma sociedade patriarcal. Aquela sociedade era uma sociedade de homens, machista. Por isso que Jesus escolheu 12 apóstolos. Não incluiu nenhuma mulher. Ele não podia fazer isso naquela época. Foi feito depois, com a descida do Espírito Santo. Jesus não poderia instituir uma apóstola. Por quê? Porque naquela sociedade, culturalmente, não existia mulheres exercendo nenhuma função de autoridade de nada. Por isso que foram 12 homens. Mas Jesus começa embrionariamente resgatando essas mulheres. E diz assim: Maria Madalena, você não pôde ser escolhida como uma das minhas 12. Mas Maria, a sociedade, a cultura te impediu de você exercer liderança apostólica. Mas Maria, deixa comigo. Eu estou reservando para você uma notícia que nem os 12 vão ter o privilégio de compartilhar. Você vai me ver ressuscitado pela primeira vez. E você é que vai levar a mensagem para os 12.
Queridos, quem leva a mensagem primeiro é maior ou menor? No mínimo é igual. No mínimo é igual. Uma mulher escolhida para levar a mensagem da ressurreição. Outro exemplo, as mulheres estavam presentes. Aí sim, Jesus vai e rompe com o judaísmo. Olha para mim, cristianismo não é judaísmo reformado, recalchutado. Cristianismo não é judaísmo melhorado. Ei, cristianismo é uma coisa totalmente nova. Se no judaísmo Jesus era judeu, Pedro era judeu, João era judeu, todos os 12 eram judeus. Então era um judaísmo ainda. Jesus cumpre toda a lei, era judaísmo. Mas a partir do momento que ele institui a ceia do Senhor, a partir do momento em que ele vai à cruz, ressuscita e manda os discípulos irem e fazerem discípulos, ali ele estava dizendo: judaísmo, tchau. Não temos mais nada, as raízes são as mesmas, mas o que eu estou inaugurando é uma nova época. E aí temos em Atos, vamos lá, Atos 1,14. Todos estes, quem são todos estes? Os 12. Os 12 apóstolos, aliás, 11, né? Porque o filho da perdição aqui já tinha se suicidado, aquele cabra safado do Judas. Traidor de Jesus. Meu Deus, você ser registrado na história como aquele que traiu o Filho de Deus, foi uma escolha terrível, né, que Judas fez. Então ele não está aqui mais, ele tinha morrido, se suicidado. Temos os 11 e diz: todos estes 11 perseveravam unânimes em oração. E o escritor Lucas, o médico Lucas, faz questão de destacar: com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Numa tacada só desse versículo, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, coloca por terra um monte de baboseira inventado pelos homens. Maria está lá orando, esperando o Espírito Santo. Então ela não é mãe de Deus. Ela precisa do Espírito Santo também. Está perseverando em oração. Os irmãos de Jesus estão lá. Então Maria teve filho. Ela não foi virgem o resto da vida. Vejam quantas coisas esse versículo aqui coloca por terra. Mas há uma verdade aqui. Mulheres estavam sendo colocadas ao lado da lista dos 11 maiores líderes. Por que não disse o nome delas, pastor? Talvez fossem muitos nomes. Nós conhecemos os 11 discípulos. Então estavam presentes no dia que o Espírito Santo desceu. No sermão profético, se você adiantar aí, passa para o capítulo 2. Pedro, ele afirma que a promessa do Antigo Testamento, e ele repete as palavras do profeta Joel. Joel 2:28. Pedro repete o mesmo texto profético. E ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas. Isso é mulher aí? É ou não é? Verso 17, 2:17. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. 18. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Inclui mulher aí, essas servas? Claro. Óbvio. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro, irmãos, referendando a profecia de Joel. Filhos, filhas, servos, servas teriam igualdade para realizar com a mesma unção, com a mesma plenitude, o ministério do Espírito Santo.
Não só foram homens que foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas em Pentecostes. As mulheres também foram batizadas com o Espírito Santo, com fogo, falaram em línguas, foram cheias do Espírito Santo naquele dia. Filhos e filhas, não havia mais distinção. O judaísmo distinguiu, o cristianismo convergiu. Amém? Próximo exemplo. A casa de Maria. Aqui Maria não é a mãe de Jesus. Atos 12:12. É a mãe de João Marcos. Quem é João Marcos? O evangelista. O evangelista Marcos. Eles tinham uma ligação muito grande com Pedro. 12:12 de Atos. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Outro versículo aqui, para mostrar que a igreja reunia era em casas. Eles não tinham os templos que nós temos hoje. Era um dos centros da igreja de Jerusalém. E a casa era de Maria. Não diz que a casa era de João Marcos. Maria era uma anfitriã, e eu até arrisco, naquela igreja caseira, naquela célula caseira, Maria era uma das líderes. Essa Maria aqui, a gente não só sabe dela aqui. Primeira pessoa convertida na Europa foi Lídia, uma mulher. Vamos para Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Isso aqui é na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo estava na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje, e ele pretendia ir para outras regiões mais interiores da Turquia. E o Senhor disse: não, Paulo, eu quero que você passe a Macedônia e pregue o evangelho lá, através de um homem, de um varão macedônio. E ele cruza o que hoje é o Estreito de Bósforo, e ele sai da Ásia e ele chega na Europa. Quem se converte no continente europeu? A primeira pessoa a se converter no continente europeu é uma mulher, Lídia. Irmãos, nada disso é por acaso. Não acredito em por acaso na Bíblia. Próximo, Priscila. Vamos para Romanos 16:3. Depois a gente vai voltar para Atos. Devia ter colocado até na ordem dos livros. Romanos 16:3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores. Estou enfatizando aqui o S, para você entender que não só era Áquila, meu cooperador, e a mulher dele. Paulo não está dizendo isso. Saudem a Áquila, meu cooperador, e a mulher dele. Não. O nome dela vem antes. Por que vem antes? Porque provavelmente ela tinha um ministério mais forte do que o marido, ou ela era uma cidadã romana mais influente do que o marido. Das duas, uma. Priscila é colocada antes de Áquila em vários textos. Tem um outro texto que tem Áquila e Priscila, mas na maioria dos textos é Priscila e Áquila. Prisca e Áquila, que era o diminutivo de Priscila. Cooperadora. Está no plural, meu querido. Essa mulher, junto com o marido, era cooperadora de um dos maiores apóstolos que a igreja já teve. E eles ensinaram, Priscila e Áquila ensinaram ao grande pregador Apolo, está lá em Atos, as verdades do evangelho. Volta para Atos, Atos 21, as filhas de Filipe, 4 filhas de Filipe, profetizavam. É Atos 21, 9. Tinha aqui é Filipe o evangelista. Sabe quem é esse Filipe? Aquele cara que não precisou de avião, que não precisou de carro, que não precisou de nada. Ele usou o teletransporte celestial. Eu queria esse método de transporte hoje. Filipe estava aqui com o etíope, alto oficial do reino de Candace.
E a Bíblia diz que de repente Filipe, foi transportado para outra região. Esse homem teve 4 filhas. E a Bíblia diz que elas profetizavam. Profetizar aqui é o equivalente ao ministério profético do Antigo Testamento. Falar palavras inspiradas por Deus. Trazer palavras do desconhecido para o conhecido. Estamos encerrando, tá? Eu não vou fazer o que eu fiz domingo. Domingo eu tinha que terminar de todo jeito. Então, por isso que eu meti lenha, né? Até quero agradecer pela paciência de vocês, porque foi uma metralhadora, né? Pegar o resto da escatologia toda e condensar em 10 minutos finais, bater um desespero, eu tenho que terminar. De manhã eu tinha terminado, então de noite eu tenho que terminar. Então hoje eu não vou fazer isso não, tá? Pode ficar tranquilo, eu já estou terminando. Romanos 16:1, nós temos febre, não é febre. Viu? A irmã febre, não, a irmã Febe. Febe. Febe significa pura, brilhante. Ela é chamada de diaconisa, serva da igreja de Cencreia. E ela foi a portadora, ela recebeu a carta de Paulo aos Romanos. Olha para mim, Romanos é o tratado teológico mais profundo, mais completo, mais maravilhoso que um homem pode ter escrito. Romanos é a carta. Romanos, no Novo Testamento, Romanos e Hebreus, é o top do top da teologia. E aí nós temos ela como portadora dessa carta. Que responsabilidade essa mulher teve. Chegou Romanos até nós, por quê? Porque uma mulher recebeu o manuscrito original das mãos de Paulo e levou em segurança para Romanos. Isso está de acordo com Salmo 68:11. Eu gostei demais desse salmo. A gente está encerrando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só tem mais uma. Tá, mas a gente já está encerrando. Vamos lá, Salmo 68:11, corre comigo. Salmo 68:11 diz: o Senhor deu a palavra, grande é o exército das mensageiras, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Eu fiz questão de ir lá para pesquisar. Será que Deus está falando de mulheres aqui no Salmo 68:11, irmão Zé? A palavra é Hamvaserot. Hamvaserot é um grupo de mulheres embaixadoras e proclamadoras. Eu fiquei muito feliz com isso. No Velho Testamento nós temos Deus dizendo: o Senhor deu a palavra, grande é o exército das mensageiras das boas novas. Amém, mulheres? Se alegrem, irmãs. Teu tempo de escravidão acabou. Nesta igreja, uma mulher nunca vai ser discriminada porque é mulher. Te dou a minha palavra. Até porque eu tenho um aqui, do meu lado. Cristiane não é pastora porque eu sou pastor. Cristiane é pastora porque ela tem um chamado de Deus na vida dela. Nos conhecemos, Deus uniu os propósitos. Mas antes de nós relacionarmos, Cristiane já tinha um chamado de Deus. Ok? Então nesta igreja, minha querida, você está encaixada no Romanos, aliás, em Salmo 68:11. Você faz parte de um exército de proclamadoras. Se depender de mim e de Cristiana, só tem pastor aqui nessa cidade, nessa igreja. Febe foi essa mulher proclamadora da mensagem. E para terminar, nós temos Júnias. Essa daqui detona tudo. Machismo, quando bate nesse versículo, dá um desespero. Homem preconceituoso, quando lê Romanos 16:7, fica assim, igual a Chicanísio. Não sei nem se é Chicanísio. Ficava com a boca aberta. Não sabe o que dizer. Porque alguém que conhece o grego e lê
Junian, Ionian, sabe que é um nome feminino. Eu já vi homens querendo dizer que é nome masculino. E para ser um nome masculino não podia ser Ionian, teria que ser Ionian. Ou seja, não tem o final an. O final Ionian equivale ao feminino no grego. E aqui nós temos andrônico e junias. É mulher. Podem os teólogos machistas dizerem o que for, eles não podem mudar este texto. Uma mulher, não sei se Andrônico era o marido dela ou era o irmão dela, mas Paulo está dizendo: saudai a Andrônico e a uma mulher chamada Júnias. São meus parentes, são meus companheiros de prisão e são notáveis entre os apóstolos. São distinguidos, são nobres. Uma mulher, queridos, colocado na galeria dos apóstolos. Esse é para detonar tudo. Vamos orar. Pai, te agradeço. Sua palavra é fiel, sua palavra é verdadeira. Obrigado porque o Senhor tem levantado um exército de mensageiras das boas novas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque Jesus, Ele não veio reformar o judaísmo. Ele veio inaugurar um novo tempo, uma nova época de liberdade. E eu quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos nessa nova aliança, nós estamos nesse novo tempo. Te agradeço pelas irmãs que nós temos aqui preciosas. Obrigado pela vida da minha esposa, a pastora Cristiane, porque eu sei que há um chamado sobre a vida dela, há uma unção sobre a vida dela. Eu te agradeço porque o Senhor uniu propósitos e nós estamos caminhando juntos para edificar o teu reino. Mas não somente ela é a precursora de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pastoras que virão. Porque eu sei que nesses últimos dias a profecia de Joel está se cumprindo. Filhos e filhas, servos e servas profetizarão. O Espírito Santo não faz distinção. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém.